Mas tudo bem. Então, o Senhor me deu, abra lá segundo, porque é livro, Segundo Reis. Segundo Reis, cinco. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Os irmãos acharam? Por que o Senhor me deu essa introdução nessa noite? Eliseu, ele tinha um moço auxiliar que puxava água para ele, puxava lenha, fazia comida, né? Chamado Geazi. E tinha um coronel, um general, um comandante sírio, chamado Naamã. Não era Amã, era Naamã. Estão comigo? A história de Naamã é 2 Reis, capítulo 6. Eu vou fazer essa introdução para nós começar a campanha das 7 semanas. E vocês vão entender por que eu vou fazer que o Espírito Santo me deu essa introdução. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Quer dizer, na casa de Naamã, o leproso, tinha uma judia, uma menininha de Israel. Queridos, e esse coronel, esse chefe de exército, general, ele usava as vestes cheias de medalha, mas por dentro ele tinha lepra. Vamos transliterar para a nossa vida isso, né? O Senhor falou enquanto eu me vestia hoje. Vamos lá para agora. Vamos descer um pouquinho mais. Ou 3, vamos ver, senão não vamos entender. E disse a sua senhora, a menina: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Então ele tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, chegando a ti essa carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Estou lendo 8. Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus. Onde tem profeta acontecem maravilhas. E vê que há profeta em Israel. O 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta de Eliseu.
Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, presta atenção agora nessa introdução, todos nós temos um pouco de orgulho, e é bom esse orgulho. Às vezes nas horas das lutas, das dificuldades, esse nosso amor próprio, esse nosso orgulho nos faz viver, nos impulsiona para frente. É necessário. Mas ele disse, mas como sendo eu um general, esse profeta nem aparece, manda o peão dele, o auxiliar dele. Aí, queridos, para ver, aqui mexe com o nosso orgulho. Certamente ele sairá por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou com indignação. Mas aqui o 10, eu pulei o 10 aqui, o principal. Então Eliseu lhe mandou mensageiro dizendo, vai. Eu estava procurando essa palavra e eu pulei por cima dela. Vai, lava-te 7 vezes. Diz comigo 7 vezes. Eu quero que vocês digam de novo, 7 vezes. Diga de novo, 7 vezes. 7 vezes é para quebrar o nosso orgulho. Por exemplo, se nós não fomos batizados no Espírito Santo na primeira vez, nós vamos 7 vezes. Aqui ele disse assim, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, dizendo, eis que dizia comigo, certamente, ele achou, eu sou um general, ele vai sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, Deus dele, passará a sua mão sobre o lugar da minha lepra e restaurará o leproso. Não são porventura, olha os rios aqui, ó, da Síria, Damasco, não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a eles os seus servos, o 13, e lhe disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa, porventura não a farias, que fosse mais difícil, né? Quanto mais dizendo, ele, lava-te e ficará purificado. Aí quebrou o orgulho dele. Então voltou o homem, e a sua carne se tornou, então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então, queridos, nós precisamos ter na vida perseverança. Vocês estão entendendo, amém? O que é perseverança? Não desanimar. Porque eu estou falando sobre, no 6 aqui fala um machado que flutuou, caiu um machado de ferro num rio e ele fez flutuar, já pensou? O Eliseu chegou lá e fez um ferro contra a lei da física, da gravidade. Então, queridos, por que o Senhor me deu? Que é melhor obedecer e não desistir. Vocês concordam, amém? Então nós temos que obedecer e não desistir. Pode ser que seja batizado na última semana, dia 2 de junho. Então, queridos, mas só que junto com o batismo do Espírito Santo, vem cura, vem libertação. Nós estávamos comentando hoje de manhã com a pastora ainda, que existe unção, que as pessoas, uma vez uma irmã profetizou sobre um paletó, lembra, né? Fazia assim com um paletó e caía todo mundo, né? Eu pensei, recém-convertido, né? Tinha 2 anos de conversão. Ela disse assim, irmão, Deus vai te dar uma unção assim, assim, assim. E um dia aconteceu, porque eu recebi de um outro do ministério do Benihim. Mas tudo bem. Então, queridos, a história de Naamã, né?
com o profeta Eliseu e Geazi. Depois Geazi, daí ele ofereceu ouro, ele disse, não quero teu ouro. Daí o rapaz foi de atrás e pegou o ouro e ficou leproso ele daí. Vocês estão entendendo? Então, na 7ª semana, buscando o batismo do Espírito Santo, nós tínhamos um pastor, né, pastora? Que ele tinha, não vou dizer que ele tinha, ele tinha, a especialidade dele era batismo com o Espírito Santo, lembra, né? Aquele pastor, né, filho? Lembra dele, né? Ele chegava e dizia assim visitar desviado na casa. Se tem onde é que tem um desviado aí que não está vindo na igreja? Eu vou lá visitar na casa. Só que ele dizia algo que a gente nem profere o que ele dizia. Eu vou visitar esse desviado. E ele ia, e realmente as pessoas vinham. Eu fiz isso lá em Portugal, porque eu disse, pastor, né? Eu não vou orar e você também vai ir na casa dos desviados, porque unção se passa por imposição de mãos. Então vamos lá agora. Um dia a gente tem que começar. Abram em Lucas 3:16. Lucas 3:16. Lucas 3:16. Acharam, queridos? Lucas 3:16. João Batista batizando no Jordão. Ele disse assim: respondeu João a todos dizendo, ele disse, ele já disse antes, no início, eu não sou o Cristo, lá em João capítulo 1. Respondeu João a todos dizendo, eu na verdade batizo-vos com água. Todos aqui, tem alguém aqui que não foi batizado na água ainda? Oh, que bênção, né? Ela também, né, Kátia? Ela não foi batizada nessa água ainda, né? A Aninha? Não, a Aninha, Aninha foi batizada, né? Foi, Aninha foi. Então tá. Então João Batista, ele chega em João 1 e diz assim, eu não sou o Cristo. Acaso será ele o Cristo? Estavam pensando e ele captou os pensamentos. Não, eu não sou o Cristo, mas eu vim adiante dele, preparar o caminho. Então, querido, aqui o João disse assim, eu vos batizo-vos, respondeu João a todos dizendo, eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias, esse vos batizará, diga comigo, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo e com fogo? Amém? Quem já foi vai receber renovo, porque é a palavra que é enviada. Ele tem a sua pá, na sua mão limpará a sua eira. Queridos, a pastora recebeu essa palavra numa igreja uma vez, lembra, né, pastora? Ele tem a sua pá. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca me desviei depois que eu me batizei nas águas. Mas eu passei invernos espirituais. Passei muitos invernos espirituais, que ela teve um sonho que ela e os filhos me pegaram numa tormenta, eu estava dormindo e me levaram. Nós estávamos lá no teu pai, né? Sonhou. Quando todos nós passamos invernos espirituais, a unção de Deus, quem já viu a Sibéria na Rússia na TV, nos programas, já viram, né, a Sibéria, né? A Sibéria é o maior gelo do planeta. O trigo fica meio ano debaixo do gelo. Aí vem a primavera e vem o verão e a semente de trigo brota e dá o cacho de trigo. E assim é a unção de Deus dentro de nós. Todos nós passamos as 4 estações no mundo espiritual. Inverno, verão, outono, inverno, primavera. Outono, inverno.
primavera e verão é o certo. Outono, inverno. O outono mais lindo é no Canadá, que cai as folhas douradas do plátanos. Outono, inverno, primavera, verão. A primavera é a estação dos passarinhos, das flores, é aquela alegria na primavera. Todos nós passamos nessa estação, e eu estava numa estação de quase que nem o urso polar, de hibernação. Eu deixava ela e as crianças no culto e ia para Itajaí, lá no CI. E o pastor dizia assim, muitas vezes eu quis cortar o machado da igreja, mas Deus não permitia, né pastor? Eu ia lá em Itajaí no culto, lá no Bispo Samuel. Eu disse que eu sou um pentecostal avivado, esses irmãos amados, abençoados aqui dessa igreja, são batistas, mas eu quero um avivamento, eu sou um pentecostal. E ele dizia, aqui está o nosso irmão de Blumenau, doutor Ademar e tal. Aí comecei a levar ela, a família. Então, queridos, aqui, primavera, verão, outono, inverno. Agora o 21, Lucas 3:21. E aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouvi-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Queridos, por questão da ética eu não vou citar, mas tem um ministério que não acredita no Espírito Santo. Um rapaz que trabalhava comigo lá na Pau Central. Daí ele disse assim, olha, doutor Amar, pastor, eu sei que o senhor é pastor também. Há tempo que eu tinha que lhe fazer uma pergunta, como hoje é o último dia, eu quero lhe fazer essa pergunta. Eu queria que o senhor me provasse, para mim, que o Espírito Santo é uma pessoa. Que eles são, tem um Deus assim, não é muçulmano, mas esse ministério. Aí eu disse, Senhor, eu preciso da sabedoria de Salomão agora, quando aquelas duas mulheres reivindicaram a criança viva, que morreu a mãe deitou em cima da criança, né? E não tinha DNA naquela época, né? Daí o Salomão disse assim, me dá uma espada aqui, eu vou repartir essa criança. Aquela mulher que disse assim, não faça isso, aquela era a mãe. Eu tive que fazer essa aí também. Eu disse assim, o que eu estou falando aqui é uma biografia do Espírito Santo. Quando é que se manifestaram as três pessoas? No Jordão. Isabel era prima de Maria, eram primas. João Batista e Jesus na carne também eram segundos primos, mas não se conheciam. João Batista não conhecia Jesus, mas quando Jesus ia passando em cima do barranco do Jordão, ele disse assim, ele parou de batizar, ele disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que ele sabia? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus desceu o Jordão e veio até ele. Ele disse assim, mestre, eu careço ser batizado por ti, vem tu a mim? Vamos cumprir as Escrituras. É necessário que isso aconteça. Então aqui, em Lucas 4, vocês estão comigo? Não, Lucas 3:21, que eu já li, né? Se manifestou o Pai no trono dizendo, esse é o meu filho amado, esse que entrou na água aí é o meu filho amado. Aquele sobre o qual veres descer, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pombo, eu vi a voz do céu. Então, o Pai no trono, o Filho no Jordão, e o Espírito Santo descendo, em forma corpórea. Deus disse para ele assim, olha, só substitui uma pessoa a outra pessoa. Como é que eu vou te falar do Espírito Santo,
Se você não acredita nessa pessoa, que essa pessoa possa existir, como que eu vou te convencer? Se você não crê que essa pessoa existe, que o Espírito Santo de Deus existe. Aí ele disse, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. E Jesus, eu mostrei as passagens, Jesus só substitui uma pessoa a outra pessoa. Jesus disse, se eu não for o Consolador, não virá. Agora eu quero que vocês vão lá para 4:1. Lucas 4, vamos virar uma folhinha. 1. Aqui 2 vezes fala, a tentação de Jesus. Jesus foi batizado no Jordão. Tem uns que dizem assim, ó, que o inimigo levou Jesus para o deserto. Não, está errado, não foi o inimigo que levou, foi o Espírito Santo de Deus que levou. O Espírito Santo desceu sobre Jesus, depois do batismo ele saiu do Jordão, e olha aqui, o 4:1, e Jesus, Lucas 4:1, e Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá ele ficou 40 dias. Queridos, agora vamos um pouquinho mais adiante, Lucas 11:13. Então aqui nós estamos estudando o quê? A biografia do Espírito Santo. Biografia. Toda pessoa tem uma biografia, tu vai estudar a pessoa ali primeiro. Tu vai conhecer a pessoa. Então aqui nós estamos vendo, eu fui lá para Gênesis, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, é muito vasto. Daí o Senhor disse assim, não, você vai pregar especificamente sobre o batismo no Espírito Santo. Não é aqui que eu quero que tu comece, tu não vai começar no Gênesis, tu vai começar aqui. Então, queridos, aqui em Lucas 4:1, Jesus saiu do Jordão, o Espírito desceu sobre ele, e o Espírito Santo levou ele para o deserto, para ficar os 40 dias. Lucas 11:13 agora. Acharam? Lucas 11, capítulo 11, versículo 13. 11:13, versículos 1. Então nós estamos estudando aqui, queridos, ó. Nós estamos estudando a biografia do Espírito Santo. Lucas 11:13. Pois se vós, sendo maus, presta atenção a profundidade dessa palavra. Pois se vós, Jesus falando, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Hoje o pastor Tiago postou lá o almoço deles, né? Um churrasco em família, né? O Davizinho, a Meridi, todos eles comendo um churrasco, né? Em família, né? Se vós, que sois maus, saber das boas dádivas aos vossos filhos, agora presta atenção, tem que pedir, irmã Silene. Vocês estão entendendo a palavra? A irmã Silene e todos os irmãos que estão aqui, né, Camilinha? Tudo que tu quer, tu tem que pedir ao Senhor. Por exemplo, essa madrugada, eu disse à pastora, que com essa dengue aí, a gente tem que beber muita água, nem que não tenha sede, tem que beber água. E se tu bebe muita água, tu tem que ir, no mínimo 2 vezes, tirar a água do teu corpo. Então, eu deitei a 1, cheguei no meu programa, daí convidei o pastor Tiago, ontem ele quase que não aceitou. Eu não tinha muito que oferecer para ele, mas eu compro uma pizza dessas baratas e turbino ela, fica turbinada. Encontrei a Vivinha, estava caminhando, né? Ah, pastor, sexta foi isso, foi sexta, não foi ela. Aí, queridos, eu levanto que nem o gato Félix, sabe? Bem quietinho, e vou e volto, e eu digo, pode ser que, daí, 3 da manhã eu deitei, a 1 era 3 horas, que eu dormi 2 horas. Aí tudo bem, deitei e dormi de novo. Acordei de novo às 4 horas. Quem me mandou levantar às 4 de novo? O senhor disse assim, não, agora tu vai ficar. Agora tu vem para a cadeirinha de pensar. Eu digo, oh Jesus, que maravilha, é tudo que eu quero.
esse chamego, essa intimidade. Eu falei para o pastor cedo, contei para ela o testemunho e tive que chorar, não foi? Eu chorei. Queridos, coitadinhos dos dependentes de droga, queridos, assim como eu dei o testemunho quinta noite, que eu chorei e disse para o Senhor, Senhor, eu preciso, faz muito tempo que o Senhor não me dá um recado, e Ele me deu aquele recado através daquele mendigo. Nessa madrugada de novo, então aqui, queridos, Lucas 11:13, pois se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Quem quer o Espírito Santo? Mas Ele quer ver você levantar a mão, senão está muito na moita isso. Quem quer o Espírito Santo? Quem? Jean quer? Jean? Ah, tá muito tímido. Eu quero que todos queiram. Quem quer Espírito Santo? Recita comigo, Pai Celestial. Levante a mão para o céu. Jesus está falando, Pai Celestial, eu quero o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Olha para o pastor agora, fecha a mão. Eu creio que recebi. Amém? Queridos, eu me converti, espero que vocês não demorem, que eu demorei. Demorei 13 anos para ser batizado no Espírito Santo. 13. Sabe por quê? Incredulidade. Um pastor de São Paulo, a pastora lembra, né? Botou a mão na minha cabeça assim e disse, em nome de Jesus eu repreendo o espírito de incredulidade desse homem. Meu Deus, ele profetizou isso. E quando eu vi, eu estava falando em línguas. Glória a Jesus, mas eu falava umas 2, 3 palavras. Eu viajava para Itopava Central, e eu disse, mas será que isso é batismo no Espírito Santo? Aí, queridos, apagou ali? Eu disse que ia acabar às 8, mas é que o louvor tinha uma unção maravilhosa hoje, né? Acabar para nós chamar para orar, né? Mas eu tenho que lançar a semente primeiro. Então Jesus dizendo assim, ó, nós pedimos, nós que somos mal damos coisa boa para nossos filhos, muito mais o meu Pai Celestial dará o Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem. Vocês entendem? Jesus falou isso aí. Agora vamos rapidamente, que eu preciso andar rápido agora. João 1, Lucas João 1, 32. Será que está certo isso? João, capítulo 1, versículo 32 e 33. Acharam? E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. João falou isso. O 33. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito sobre ele, repousar, esse, diga comigo, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Amém, queridos? E a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Queridos, João 3, vamos virar uma folhinha, 5, 6 e 7. João 3, 5, 6 e 7. Jesus respondeu, na verdade, eu te digo que aquele que não... o encontro de Jesus com Nicodemos, no Monte das Oliveiras, à noite. Te digo,
que aquele que não nascer da água, diga comigo, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Queridos, esse é o novo nascimento. Quem quer nascer de novo? Nascer de novo é ter o olhar de uma criança, é ter um olhar puro. Se os teus olhos forem puros, todo o teu corpo será iluminado. É receber o reino do céu como uma criança. O 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Diga, o que é nascido do Espírito é Espírito. O 7, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus para Nicodemos. Vamos lá nós estamos estudando a biografia do Espírito Santo. Esse, queridos, é o novo nascimento. João 3, 5, 6, 7. João 7. Quem que pregou essa? Missionário Michel pregou essa. Eu disse, meu Jesus, eu amo essa palavra. João 7, 37. Essa palavra aí, Michel, eu me delicio nela, viu? João 7, 37, 38 e 39. João 7. Olha só, Jesus ele entrou na Páscoa e bradou. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, diga comigo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem quer beber da água da vida? Quem tem sede, venha a mim e beba. O 38, quem crer em mim, diga quem crer em mim, como diz a Escrituras, rios de água viva jorrarão. Bota a mão na barriga. É aqui que está. A gente quando leva um susto, dá um frio na barriga. Quem já teve esse frio na barriga aí? Um susto de Deus livrar de um acidente, uma coisa, dá aquele frio na barriga. É o nosso espírito. Aqui está o nosso espírito. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre, não é do seu pulmão, não é das suas costas, não. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu ventre aqui, ó, fluirão rios de água viva. O 39, Jesus disse isso do Espírito que haviam de receber todos aqueles que nele creem, porque o Espírito Santo ainda não havia dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O Paulo chegou num lugar lá, vocês já foram batizados no Espírito Santo, mas nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Lá, diz, mas qual batismo que vocês foram? No batismo de João. Então, queridos, tem aceitar Jesus como Salvador, é através do Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo, Jesus batiza com o Espírito Santo. Agora tem a unção do Espírito Santo, 1 João 2,27. Não há, quando você tem a unção do Espírito Santo, são 3 unções diferentes. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós aceitamos Jesus, nós temos o Espírito Santo. Nós fomos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Jesus nos batizou com o Espírito Santo e com fogo. Agora, qual é que é a unção do Espírito? Não está no meu no meu script aqui hoje, mas abra lá 1 João 2,27, bota lá, Nando, para nós. 1 João 2,27. Eu recém-convertido no ano de 90, fazia 1 ano e meio que eu era batizado. 1 ano e meio, não fazia 2 anos. Chegou 2 pastores e disseram assim, ele tem a unção do Espírito. Tu estava junto, né? Lembra? Num grupo familiar, numa casa, onde tinha 2 pastores. Eles disseram assim, ele tem a unção do Espírito Santo. Eu pensei, mas o que é isso? Eles, 1 João 2,27, leiam comigo o que é. 1 João 2,27, está escrito ali já atrás de mim já, né, Nando? Diz assim, e a unção que vós recebeste dele,
De quem que recebeu? De Jesus. E a unção que vai receber dele, fica em vós, e não teres necessidade que alguém vos ensine. Aí parece uma presunção, que tu não precisa que ninguém mais te ensine, tu tem essa unção. Aí eu nem sabia o que era isso, novato, né? Digo, mas o que é isso? O que é isso? Que nem o maná. E a unção que e não tens necessidade, 1 João 2,27, de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, a unção do Senhor nos ensina todas as coisas, diga todas. Quem quer receber a unção do Espírito Santo? Queridos, se você recebe a unção do Espírito Santo, tu não come mais e não bebe mais por mão estranha. Tu se torna um crente de Bereia, um bereano. Está entendendo? E a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentirosa, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Queridos, eu fiquei com essa unção assim, parecia o trigo debaixo do gelo da Sibéria. Um dia eu ia passando ali em frente à igreja católica, na 15, e senti um cheiro assim, queridos, o cheiro de morte é enxofre, e do mal também. Quando você vai viajando, muitas vezes eu ia viajando sozinho, às vezes de carro, de noite, que tu dá sono, e vinha aquele cheiro assim, espírito de morte, em nome de Jesus, eu abria os vidros, encostava, lavava o rosto, espírito de morte, sai daqui. Eu passei na 15, tinha uma loja mística, diz a lenda, eu nem sabia que tinha, eu ia cruzando na rua, aquele negócio aqui, digo, mas o que é isso aqui? Voltei, a unção do Espírito Santo, voltei, entrei lá, a mulher que estava lá, né, não julgando, mas o Espírito está nela, uma bruxa, sabe, olhou para mim e disse, o que tu quer? Como quem diz, tu não é daqui, tu é um espião, o que tu quer? Eu disse, não senhor, não quero nada. Quer comprar alguma coisa? Eu disse, não quero não. Aí, tá, saí. Daí o Senhor disse assim, essa é a unção do Espírito. Ou começava a falar com a pessoa estava falando comigo uma coisa e eu estava lendo outra no coração dela. Eu digo, mas que é isso, Senhor? É a unção do Espírito Santo. A pastora testemunha, somos casados há 45 anos. Queridos, assim como Deus me mostra o bom, Ele me mostra o pesado também. Morte. A pior, que não tem volta, é a espiritual. E o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas não tema, irmãos, porque se você está ouvindo a palavra, tu nunca vai blasfemar contra o Espírito Santo. É dizer que uma obra que está sendo feita não é de Deus, é do diabo. Jesus diz, olha, todo pecado é perdoado aos homens, menos a blasfêmia com o Espírito Santo. Estamos encerrando. Estamos encerrando, é o último agora. João 20. Vamos mandar um pouquinho mais, João 20. Estamos encerrando. Nós estamos fazendo uma biografia. João capítulo 20. Eu preparei com muito carinho essa palavra hoje tarde. Como toda palavra que eu preparo, que nem ontem à noite. Eu disse assim, meu Deus, cheguei em casa ontem à noite, mas que poucas visualizações, Jesus. Acordei de madrugada, fui olhar. Já tinha bastante. Acordei hoje cedo, liguei. 120. Eu digo, que alívio, Senhor. Tudo isso eu me preocupo. Eu digo, meu Deus, que poucas visualizações. Daí o Senhor disse, calma. Acordei de madrugada, já fui ver. Tinha 17, eu disse, meu Deus, que vergonha, que vexame, Senhor. Mas tá, acordei, fui ver 2 vezes, 86. Cheguei hoje de manhã, 120. Glória a Deus. Que é pra... O Senhor nos dá uma chupeta às vezes, viu? E aí eu esqueço às vezes. É o primeiro que eu tenho que avisar de madrugada ainda. Ei, Nando, deu certo o galeto lá? Ou não foi lá hoje? Olha os 2 dedos positivos lá, né? Deu? Olha ali, ó.
É a avó, mas isso aí é uma panelinha mesmo, né? É a avó, a irmã Gessi, agora a sorte que o homem não conhece, que são parentes tudo, né? Aí, queridos, um galeto, né? Um galeto assado. Mas eu sei que vocês compraram mais coisa, né? Não? Ah! Então tá bom. Então, queridos, eu disse, aí eu cheguei, aí quando chegou a 120, eu disse, obrigado, Jesus. E 17 like, eu disse, que bênção maravilhosa, isso nos incentiva a continuar. Aí, queridos, vamos, para encerrar agora, João 20. Estão comigo, amém? João 20, 19. Chegado após a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, fechadas as portas, onde os discípulos com medo dos judeus se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio dele e disse, paz seja convosco. João 20, 20. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse, 21, disse-lhe pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou também, eu envio a vós. E havendo dito, olha, presta atenção, eu tenho ouvido muito, eu não tenho direito de ficar triste. Ninguém de nós cristãos tem direito, esse direito nós não podemos querer, de ficar triste, de ficar magoado, de machucar a autoestima, nós não temos esse direito. Que bom que nos criticam. Que bom. Durante a minha peregrinação, chega até mim, é de Deus isso, pastor? Então, está aqui, ó. E havendo, João 20, 22, e havendo dito isto, Jesus disse para os discípulos, prestem atenção, leiam aqui, atrás de mim, está aqui na minha frente. Ó. E havendo dito isso, diga comigo, assoprou sobre eles, e disse-lhes, diga comigo, recebei o Espírito Santo. Um pastor disse assim, isso aí, lá em Panambi, a pastora me lembrou, a Michelle tinha 14 anos, aí quanto tempo nós nos conhecemos, ela recém tinha conhecido os dois, se conhecido. Aquele dia, eu tinha me consagrado muito, jejuado o dia todo, e eu estava numa unção maravilhosa, né? A recém subindo nessa unção que eu recebi por imposição de mãos. E ela passou por mim, eu estava orando assim, ela passou por mim, e o Espírito, foi que nem um imã, né? Jogou ela longe, caiu no chão, eu achei que tinha se machucado, né? Lembra? Ela lembra daí, ó. Ela tinha 14 anos. E daí, queridos, presta atenção, como é fácil entristecer o Espírito Santo. Daí, de tanto eu receber a oposição, esse líder, esse pastor disse assim, isso não é do nosso ministério. Se eu estou pregando a palavra de Deus, ninguém diz glória a Deus se não for pelo Espírito Santo. O diabo, quem tem demônio, não vai dizer glória a Deus, Jesus Cristo é o Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Então, se você está cheio do Espírito Santo e tu sente, você pode de leve assoprar. Ou como diz a pastora, só tocar no rosto. Eu disse assim, mas nessa campanha eu quero ficar em cima do púlpito orando. Porque eu não quero que nenhum irmão pense que não é bom, ou que entristeça o Espírito Santo. Essa unção está dentro de mim. A pastora testificou que tem um lugar que o Senhor vai me usar, que é lá no Paquistão, que eles todos, ontem à noite eles viram o programa ao vivo do Paquistão, você já pensou? Ela disse, pastor, manda o link. Até nós comentamos, né, Camilinha? Que através do YouTube traduz, né? É assim? É, né? Pois o Paquistão ontem à noite assistiu ao vivo. Diz, pastor, sabe que hora da manhã é aqui? Que hora é aí? Digo, aqui é 10 da noite. Diz, aqui é 6 da manhã. 8 horas. Não, 8 horas de diferença, já pensou? A Tanzânia é 4.
Não, Portugal também é 4, mas o Paquistão é 8 horas, é lá no outro lado do mundo, lá na China, na Índia, lá no outro lado, perto da Rússia, lá, junto com a Rússia. Amém, queridos?